Acontece Cidade está na Câmara Municipal de Jaú para conversar com Matheus Turini, o idealizador da proposta Jaú Sem Covid, que busca criar uma estratégia e diminuir o número de contágios no município. Bom, a ideia de pensar num plano integrado de ações para a gente tentar controlar os casos de Covid-19 em Jaú e os seus efeitos no campo econômico, social, educacional, veio justamente por conta desse final de semana do retrocesso de fase que Jaú sofreu. Então, nós estávamos na fase amarela, já tinha algum tempo, o número de casos aumentou e aí a região de Bauru toda retroagiu para a fase laranja. Rapidamente, o prefeito fez o anúncio do decreto, assinou o decreto com validações para esta segunda-feira, o dia de hoje, 18 de janeiro. Só que, frente a uma medida que o prefeito tomou, considerando a coletiva que ele fez também na terça-feira passada, a gente entende que é preciso ter mais que uma medida para combater essa situação que é um tanto quanto complexa. Precisa ter um plano um pouquinho mais longo, para a gente poder ir controlando e fazer exatamente a avaliação, avanços e retrocessos, se necessários, para a gente poder eliminar mesmo os efeitos que a Covid tem trazido para nós. Então, por isso que o projeto, esse plano inicial, naturalmente, é um plano de execução do Poder Executivo, enquanto o Poder Legislativo, o vereador pode fazer indicações, e aí, então, isso aqui caberia dentro de uma das indicações que eu poderia fazer. Como a Câmara está em recesso, natural, período de férias, todo trabalhador tem 30 dias de férias, no caso da Câmara é em janeiro, então ficaria só para 1º de fevereiro eu apresentar isso formalmente. Eu não poderia esperar, ver o final de semana, ver o número de casos aumentando, ver o espanto dos profissionais da saúde, ver a ansiedade dos profissionais da educação. Então, no final de semana, eu, meu assessor, os meninos do PDT, nós temos um grupo ali, junto com o meu presidente, vereador José Carlos Borgo, nós sentamos ali e fizemos uma proposta, com a ideia de apresentar para o governo mais que uma medida, um plano sólido, um pouco mais extenso, por isso que o plano aqui, o projeto chama Jaú Sem Covid. Nos próximos 100 dias a gente tomar medidas contínuas para a redução desse tipo de efeito que a Covid está causando para a nossa cidade. O projeto, ele na verdade é um plano para ser aplicado e a gente está colocando aqui uma data de 100 dias para a gente ir acompanhando, mas é basicamente para compreender a seguinte, o Plano São Paulo, ele estabelece limites de flexibilização e a gente não pode ultrapassar esses limites. Então, quando o Plano São Paulo anuncia que o município está na fase amarela, na fase laranja, na fase vermelha, ele coloca um teto de flexibilização. Olha, nessa fase você pode fazer isso, nessa aquilo, nessa menos. No caso nosso, ano passado, 2020, nós já estivemos em fases piores, mas com condições melhores de atuar no município. Ou seja, com menos casos, com menos leitos ocupados, com menos efeitos do que a nossa região. Ou seja, nós somos punidos por essa regionalização. Só que agora acontece exatamente o contrário. Nós estamos na fase laranja, o que tem uma certa flexibilização, apenas bares não podem abrir nesse momento, os outros comércios todos podem abrir, respeitando as regras de distanciamento social, com 8 horas e tudo mais. Só que nós estamos com os números bastante preocupantes. Então, nós estamos com um número maior de pessoas solicitando leitos do que o número de leitos que nós temos disponíveis. O prefeito disponibilizou lá 5 vagas a mais, mas esse número rapidamente se dissolve de acordo com a demanda que vem apresentando. Então, qual que é a conclusão? A gente precisa dos nossos próprios parâmetros. Então, o que a gente propõe? A gente propõe, primeiro, uma criação de um conselho gestor para aplicar o plano, onde a gente tenha secretário de Educação, de Saúde, de Desenvolvimento Econômico, de Mobilidade Urbana e de Governo. A ideia é juntar esses 5 secretários, mais sociedade civil, sociedade técnica científica da nossa sociedade, 2 membros da Câmara Municipal e o prefeito, para a gente aplicar esse plano. Desse plano, então, a gente prevê etapas e eixos de atuação. Ou seja, de acordo com o que a gente tiver de índice, a gente vai para uma etapa. E dentro dessa etapa, a gente faz as atuações nas áreas. Dessas 5 secretárias, inclusive, que eu citei. Então, qual que é a importância, acho que, inicial? É a gente criar os nossos próprios índices, para que a gente tenha tanto respaldo jurídico, quanto respaldo da opinião pública, para poder fazer retrocesso. Ampliar, flexibilizar mais que o Plano São Paulo, o município está impossibilitado de fazê-lo, mas pode restringir mais. Matheus, por que a gente faria mais restrições? Olhando os índices que a gente tem.
Então a Santa Casa, todos já vimos durante esse final de semana inteiro, que a Santa Casa está passando por momentos críticos, os profissionais da saúde estão bastante abarrotados de trabalho, então a gente precisava restringir mais. Mas a ideia não é causar terror. Então veja, você que me assiste agora, a ideia não é causar terror, não é causar terrorismo, não é causar pânico, a ideia é justamente fazer com que, olhando números de referência, a gente olha para o nosso próprio município e lidere uma regional que tem mais 14 municípios que dependem da nossa Santa Casa. Então veja, de repente o jovem sai lá, que a gente está tendo bastante problema com os jovens e esse aglomerado das festas clandestinas. O jovem sai lá de Itapuí, lá de Dois Córregos, lá de Mineiros e vem para cá. Vem para cá para a festa clandestina e depois vem para cá usar a Santa Casa, sem uma certa contrapartida do próprio município. Então, nós somos o maior município. Se a gente não liderar agora, quando é que a gente vai liderar então? Se na regional a gente depende de números de Bauru, a gente precisa olhar para a nossa própria realidade e, se necessário for, fazer planos de medida. Por isso que nós colocamos aqui exatamente assim. Vamos criar conselho gestor, vamos criar índices municipais nossos, de saúde, de vacinação, que vai começar, graças ao bom Deus e à ciência, nós conseguimos ontem iniciar o plano de vacinação do Estado de São Paulo. Então a gente começa então a trazer esses índices para cá, avaliar índices de multa, avaliar índices de fiscalização, para a gente poder cruzar tudo isso. Esses índices já existem, não estamos inventando nenhuma roda, mas a gente está querendo que tudo isso se interligue para a gente poder ter condições de olhar para o nosso município e falar, olha, precisamos ir para essa etapa ou para aquela etapa. Proponho 4 etapas. Uma etapa de abertura comparada, junto com o governo do Estado de São Paulo. Então, São Paulo liberou tal, a gente compara, que foi o que a gente fez semana passada. No caso dessa semana, que a gente tem índices piores, então uma etapa de preparação, ou seja, a gente alarga esses índices e começa a restringir mais. Se nessa semana a gente não conseguir retroagir o número, desafogar um pouquinho o sistema, aí eu prevejo a etapa de lockdown, sim. Se a gente não tiver uma etapa de lockdown para poder estar dentro de um plano, a população vai entender que a gente só está vivendo de mais um período, que a Covid já passou, que não é um problema mais, e mesmo com a vacinação, o organismo ainda precisa de 30 a 60 dias para poder estar imune. Gente, primeiro semestre inteiro ainda vai ser de muitas restrições. E o ano de 2021 ainda não vai ser a liberação que a gente já desfrutou de outros anos. Então a ideia é prever, se necessário for, a etapa de lockdown, mas sem alarde, sem terrorismo. Por isso eu prevejo uma etapa anterior chamada preparação, para anunciar para o mercador, olha, comerciante, não compra porque semana que vem vai ser lockdown. Olha, escolas, preparem aqui porque semana que vem vai ser lockdown, porque a gente está sendo pego de surpresa a todo momento. Nós não podemos mais ficar sendo pego de surpresa. A gente precisa liderar esse processo e ter bem claro os índices e as etapas que a gente precisa. Depois, obviamente, controlando esses índices, a gente volta para uma abertura estratégica até chegar na abertura comparada enquanto o vírus acontecer, enquanto o vírus estiver ainda no Brasil. Turini também já conversou com o prefeito ao apresentar o projeto para saber o seu posicionamento em relação a ele. Cheguei 8 horas da manhã aqui, inclusive fui o primeiro mesmo, 8 horas cravado, estava lá no protocolo, fiz o protocolo deste documento que eu elaborei. É um documento com 10 páginas, explicando exatamente aqui, da justificativa, apresentação, a hierarquia aqui da metodologia do plano, as etapas seguindo o Plano São Paulo e depois cada eixo. Olha, na etapa tal, no eixo da saúde, vamos restringir aqui, no eixo da economia e trabalho e emprego aqui, no eixo da educação, essa diretriz, no eixo da segurança, fiscalização, direitos, essa, porque é importante os direitos, inclusive, das crianças, das mulheres, das violências que a gente sabe que acontece, e o eixo do transporte e serviços urbanos. Então a gente descreveu todas as etapas, o que a gente prevê, e inclusive fez a proposta de um cronograma. Sistematizamos tudo isso aqui, apresentamos para o prefeito Ivan, apresentamos também para o secretário de governo, Coronel Jefferson, apresentamos para ele tudo e nos colocamos à disposição. Essa aqui é uma proposta para que o executivo haja nesse exato momento. Houve uma abertura, o prefeito Ivan nos recebeu, além de eu protocolar, eu quis expor oralmente para tanto o secretário quanto ao prefeito Ivan, e aí nós apresentamos para ele qual a metodologia, qual o entendimento. Cruzei com alguns secretários que envolveriam aqui, e aí eles falaram, olha, acho que a gente está precisando de alguma coisa mais municipal mesmo, para a gente se programar, para a gente se planejar, porque isso essa aqui não é um tiro livre de 100 metros, isso aqui é maratona, a gente vai ter que correr devagarzinho, controlando mesmo, não muito dependente daquilo que o Estado coloca, porque a região não representa a nossa realidade. Às vezes o cara que está lá em Itapuí vem para cá e não tem noção.
Ah, porque mas lá em Itapuí está podendo, lá na Barra Bonita está podendo. Mas Jaú é que recebe tanto nas festas clandestinas, que infelizmente nós estamos tendo, quanto depois no atendimento médico. Então, ao apresentar isso, o prefeito falou, olha, vamos estudar, vamos avaliar o que pode ser feito. O secretário também falou, nós vamos dar uma olhada. Protocolamos aqui porque precisava ser para ontem. A gente precisava mesmo avançar, pensar nisso, reunir os secretários, fazer essas organizações, porque senão a gente vai ter problema. Não só no setor da saúde, na economia, nós vamos ter problema na educação, nós vamos ter problema depois nos direitos feridos das crianças, das mulheres que acabam sendo agredidas em situação de isolamento social. Então a gente precisa agir, mas não agir como se fosse a primeira vez. Depois de um ano sofrendo, 2020 sofrido, não adianta só virar o calendário, a gente precisa fazer uma política pública mais permanente para que Jaú não sofra tanto quanto já sofreu até agora. Bom, primeiro eu queria falar com você, jauense, que infelizmente nós estamos sofrendo demais com a sensibilização que as pessoas elas precisam ter. Então, às vezes, as pessoas fazem da sua experiência pessoal regras universais. Ah, eu não peguei. Ah, isso é politicagem. Não, eu peguei e foi uma gripezinha. A questão é que a gente não pode fazer da nossa experiência pessoal uma regra universal, porque a gente está pensando num conjunto de medidas. Para nós que somos agentes públicos, a gente vê políticas públicas sendo realizadas. As secretarias tendo que implantar mecanismos que vão afetar a vida de várias pessoas. Secretaria de Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico. Então, são várias secretarias, várias pessoas que trabalham em rede. A sua ação individual ela faz muita diferença, mas ela não pode ser referência para essas políticas. Em Jaú, só para você ter uma noção, 4% da população foi contaminada com Covid-19. Se você pegar aqui todos os que foram contaminados, pegar as estatísticas que colocaram aqui, 4% da população. Ou seja, ainda tem 96% da população para ser contaminado. De 153 mil habitantes, 5 mil pegaram. Pelo menos de acordo com os registros que foram contaminados e foram tratados. Então, gente, ainda tem gente demais para sofrer. E a nossa principal preocupação não é só a taxa de mortalidade. Claro que ela é. Ninguém quer perder algum parente. Mas não é só. Porque se a gente colapsar o sistema de saúde, não é só o público. Porque os primeiros leitos que vão ser ocupados lá na Santa Casa são os de convênio privado. Então, não é só o sistema público de saúde, mas o sistema de saúde. Se a gente colapsar, vai ter gente morrendo porque bateu o carro. Porque a gente não vai ter condição de atender. Não vamos fazer da experiência de Manaus uma referência para nós. Vamos assumir a liderança nossa do município para a população jauense e dos municípios circunvizinhos para a gente poder ensinar como é que a gente faz política pública de verdade. Continue acompanhando Acontece Cidades para mais notícias de Jaú e região. Até a próxima!